Atualmente, as economias de todos os países estão interligadas, havendo uma integração cada vez maior dos meios de comunicação, dos mercados e dos transportes. Este processo de interligação das economias ficou conhecido como globalização. Com essa maior interação entre os países, as relações econômicas internacionais desempenham um papel fundamental para as nações. No entanto, cada país possui sua própria moeda. Para que as transações econômicas aconteçam entre eles, é preciso que haja uma regra de conversão que permita a comparação entre moedas diferentes. Essa regra é a taxa de câmbio. Vamos ver como ela funciona. Você se lembra das leis de mercado? Quando existe excesso de mercadoria, a tendência é que seu preço caia. Quando existe falta, seu preço deve subir. O mesmo acontece no mercado cambial. Basta imaginar a moeda estrangeira como se fosse um bem e a taxa de câmbio como se fosse seu preço. A taxa de câmbio é dada pela quantidade necessária de reais para adquirir uma unidade da moeda estrangeira. $1 vale R$ 1,80. €1 vale R$ 2,60. Por simplificação, estaremos sempre comparando o real ao dólar. No entanto, a taxa de câmbio existe entre todas as moedas, como a libra, o peso e o iene. Voltando então às regras do mercado, se os agentes no Brasil procuram muito pelo dólar, a demanda por moeda estrangeira é alta. Com isso, seu preço deve subir, ou seja, a taxa de câmbio deve aumentar, indo, por exemplo, para R$ 2. Quando temos um aumento da taxa cambial, dizemos que houve uma desvalorização cambial, pois a moeda nacional sofreu uma perda no seu poder de compra. Vamos supor agora o contrário. Há um excesso de dólar no mercado brasileiro, ou seja, a oferta de moeda estrangeira está alta. Se um bem existe em abundância, seu preço deve cair. Dessa forma, a taxa de câmbio sofre uma queda. Se antes cada dólar valia R$ 1,80, agora, por exemplo, o dólar passa a valer R$ 1,50. Quando temos uma queda na taxa de câmbio, dizemos que aconteceu uma valorização cambial, pois houve um aumento do poder de compra da moeda nacional. A taxa de câmbio de equilíbrio é resultado da interação entre a oferta e a demanda de divisas. No gráfico, isso acontece onde a curva da oferta intercepta a curva da demanda por moeda estrangeira. Mas o que pode mudar a demanda por dólares ou a sua oferta no mercado brasileiro? Os exportadores vendem mercadorias produzidas no Brasil para o exterior. Em contrapartida a essa venda, os exportadores recebem moedas estrangeiras. Para poderem usar essas divisas no Brasil, os exportadores precisam trocá-las por reais. Assim, se as exportações aumentam, acontece um excesso de dólares no mercado brasileiro, o que faz com que a taxa de câmbio caia. Agora pense no caso dos importadores. Eles compram bens produzidos no exterior e, para tanto, precisam enviar dólares para os outros países. Mas para conseguir esses dólares, eles precisam trocar seus reais pela moeda estrangeira. Assim, se as importações aumentam, acontece uma maior demanda por dólares no mercado interno, o que faz com que a taxa de câmbio aumente. A taxa de câmbio tem uma influência grande em toda a economia do país. Dessa maneira, é importante que o governo estabeleça regras para a determinação da taxa de câmbio. Essas regras consistem nos chamados regimes cambiais. Basicamente, existem dois tipos de regimes. Regime de câmbio fixo, aquele em que o Banco Central fixa o valor da taxa de câmbio. Nesse caso, o Banco Central deve possuir moeda estrangeira suficiente para atender uma situação de excesso de demanda por divisas. Regime de câmbio flutuante. A taxa de câmbio deve ajustar-se de modo a equilibrar o mercado de divisas. O excesso de demanda por divisas elevará o preço da moeda estrangeira e vice-versa. Há ainda um regime cambial denominado flutuação suja. Neste caso, trata-se de um regime flutuante em que se aceitam intervenções do Banco Central, de forma a evitar instabilidades, não permitindo grandes oscilações num curto período de tempo. É o que acontece na maior parte dos países e no Brasil. Já vimos que o volume de exportações e importações pode afetar a taxa de câmbio no país, mas também pode acontecer o contrário. Vamos supor que o nosso câmbio tenha desvalorizado por algum motivo externo, como alguma crise internacional. Nesse caso, $1 passa a valer mais reais, fazendo com que os produtos brasileiros fiquem mais baratos e os estrangeiros mais caros. Há um estímulo às exportações e um desestímulo às importações. O câmbio também pode ser usado para controlar a inflação. A isso dá-se o nome de âncora cambial.
A moeda nacional é valorizada e passa a ter maior poder de compra no exterior. As importações aumentam, fazendo crescer a concorrência com os produtos nacionais. Isso provoca pressão pela queda dos preços internos. O problema dessa política é que ela representa um custo para o setor exportador e para a indústria nacional. E qual é a relação entre as taxas de juros e de câmbio? Com taxa de juros interna alta, há uma tendência de aumento do fluxo de capitais internacionais para o país. Isso aumenta a oferta de divisas, fazendo cair a taxa de câmbio, o que desestimula as exportações. No caso da queda das taxas de juros, temos um movimento contrário. Bem, já conhecemos um pouco de micro e macroeconomia, que também já entendemos a lógica das transações internacionais. Na próxima aula, veremos como funciona o setor público. Até lá!